Olá. Boa tarde. Olá. Ok? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Meu nome é Mônica Duailib, eu sou auditora fiscal do trabalho, estou na presidência da Delegacia Estadual do nosso Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Tenho a satisfação de estar aqui comigo, com os nossos colegas, os auditores fiscais do trabalho, Rebeca Cossetti e Hélio Bittencourt, na organização e realização desta apresentação. Como estamos todos cientes, a pandemia da Covid-19 é uma crise mundial de saúde pública, extremamente grave, que está afetando negativamente, de maneira muito intensa, as economias de todos os países. Setores produtivos inteiros, no mundo todo, estão temporariamente paralisados ou reduziram significativamente as suas atividades, enquanto alguns poucos setores, especialmente aqueles ligados à área de serviços de saúde, estão trabalhando muito acima do que seria a sua capacidade máxima ideal. A queda brusca, intensa da atividade econômica tem resultado na elevação do desemprego, no aumento da informalidade, na redução do consumo e da renda de trabalhadores e de empregadores, sobretudo os micro e pequenos empresários. Diante dessa conjuntura de gravidade extraordinária, impensável há 6 meses atrás, as dificuldades e os desafios também são inéditos. Os governos, todos os governos do mundo, estão direcionando esforços e recursos para o enfrentamento da crise. Na área econômica, especificamente, as políticas públicas têm 2 grandes eixos. O primeiro eixo é a disponibilidade de crédito barato e abundante para que as empresas possam atravessar esse período dificílimo de redução do seu faturamento, de redução do seu lucro, de paralisação, muitas vezes, das suas atividades. O segundo eixo das políticas públicas são políticas voltadas para a manutenção, a preservação dos postos de trabalho e a garantia de uma renda mínima para os trabalhadores. Esse é o padrão das políticas públicas que está sendo adotado mundialmente, de acordo, é claro, com os arranjos políticos que prevalecem em cada país e das possibilidades econômicas de cada um. No nosso caso específico, no Brasil, o governo federal declarou no dia 20 de março estado de emergência e, desde então, tem emitido uma série de legislações extraordinárias que deverão perdurar durante esse estado de calamidade pública. Essa legislação ela tem acontecido prioritariamente sob a forma de medidas provisórias e também visam, de um lado, direcionar crédito para as empresas e, de um outro, minimizar a perda de empregos, enfrentando a precarização e a informalidade no mercado de trabalho. Essa nossa apresentação, ela destaca justamente 2 dessas medidas provisórias. A medida provisória 927 e a medida provisória 936, que tratam diretamente de alterações na legislação trabalhista durante esse período. São alterações importantes que tratam, entre outras coisas, da possibilidade de redução da jornada e redução salarial, que tratam da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, que tratam também da possibilidade, por exemplo, da antecipação de férias e de feriados, entre outros temas que são muito importantes durante os contratos de trabalho. Essa nossa apresentação é uma iniciativa exclusiva da nossa delegacia sindical, aqui no Maranhão, não é um evento do Ministério da Economia. É um serviço que nós, auditores fiscais, estamos prestando para a sociedade, especialmente para os trabalhadores, para os dirigentes sindicais, para os profissionais da área de contabilidade e recursos humanos e para os empregadores também, sujeitos com os quais nós lidamos diariamente durante as nossas ações fiscais, tanto em seus ambientes de trabalho, quanto na sede da Superintendência Regional do Trabalho. O nosso objetivo é analisar os aspectos principais dessas medidas provisórias, enfatizando as mudanças mais relevantes da legislação e as alternativas que estão sendo propostas para a manutenção de postos de trabalho durante esse período extremamente difícil que atravessamos.
Cabe a nós, auditores fiscais do trabalho, zelar pela legalidade das condições de trabalho e pelo cumprimento dos acordos que eventualmente venham a ser firmados a partir das possibilidades que são apresentadas nessas medidas provisórias. A nossa intenção é que as alternativas propostas sejam utilizadas corretamente, utilizadas no sentido de manter, dentro do possível, é claro, os postos de trabalho, minimizando as perdas dos postos de trabalho, minimizando as perdas de renda, e também é nosso objetivo garantir segurança jurídica para os empregadores. À frente dessa apresentação, nós temos o privilégio de contar com o nosso colega, auditor fiscal do trabalho, Hélio Bittencourt. Hélio é auditor fiscal, é professor universitário, é autor de livros, mas, acima de tudo, Hélio é um estudioso do direito do trabalho e é uma referência para a nossa categoria sempre que nós fazemos as nossas discussões internas, as nossas oficinas de capacitação. Nosso agradecimento muito especial a essa disponibilidade do Hélio. Também está conosco a colega Rebeca Cossetti, que é responsável por todo o aparato técnico operacional de colocar essa live no ar. Nosso agradecimento também especialíssimo à Rebeca, sem o qual não seria possível todo esse trabalho. O nosso encontro tem uma duração estimada de 1 hora, a apresentação do Hélio deverá ter em torno de 30 a 35 minutos. Finalizada a sua apresentação, Rebeca vai selecionar algumas perguntas que deverão ser feitas agora por quem estiver nos assistindo através do chat. Rebeca vai selecionar essas perguntas e encaminhar para que o Hélio responda no final da apresentação. Antes de eu concluir essa abertura e de eu passar para que o Hélio comece a apresentação, em meu nome, em nome de toda a nossa categoria de auditores fiscais no trabalho, nós dedicamos essa apresentação, esse nosso trabalho dessa apresentação, para todos os profissionais de saúde, para os médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, motoristas de ambulância, maqueiros, trabalhadores da área de conservação e limpeza, todos esses trabalhadores que estão nesse momento na linha de frente, protegendo a nossa saúde e viabilizando que nós possamos atravessar essa situação tão difícil. Essa apresentação é um agradecimento nosso, é um reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito por esses profissionais, e nós desejamos que quando isso passar, que vai passar, vai acabar, esses profissionais da área da saúde, especialmente aqueles profissionais mais simples, possam, de fato, ter melhores condições de trabalho. Muito obrigada a todos, que tenhamos uma tarde produtiva. Hélio, é com você. Hélio, só um lembrete para ligar o microfone, tá? Reiniciar. Ok, muito obrigado. Gente, boa tarde a todos. Retomando, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a confiança em mim depositada pelo nosso grupo de colegas representantes pelo nosso sindicato, pela nossa delegacia sindical. E, em primeiro momento, é sempre bom frisar que esse nosso encontro está voltado para o público em geral. Então, na verdade, o objetivo é abordar alternativas para o empregador e para o empregado nesse momento de crise, que Mônica já bem introduziu, de uma forma objetiva, para que atenda aos interesses gerais de todos, e questões mais específicas nós podemos tratar, inclusive, nas perguntas. O primeiro passo importante para se falar desse assunto é deixar claro que, pelo princípio da continuidade no direito do trabalho, o empregador ele tem uma responsabilidade sobre esse contrato de trabalho. Então, independentemente do motivo que gere a ausência de trabalho, o empregador é responsável e cabe a ele tomar algum tipo de providência. Não pode simplesmente cruzar os braços e deixar o empregado sem qualquer amparo. O trabalhador ele tem essa proteção, o direito do trabalho é voltado a essa proteção, e sem contar que nós estamos numa república que tem o seu Estado Democrático de Direito como o ponto central e como seus fundamentos a valorização os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, temos que pensar nesse aspecto social, é sempre muito importante, porque a crise não é só do empregador, a crise é do trabalhador, a crise é de todos,
decorrente dessa pandemia mundial. E o nosso assunto, então, nós vamos trabalhar a partir dessas alternativas que foram apresentadas pelas medidas provisórias 936 e 927. Então, vamos trabalhar esses assuntos: teletrabalho, férias individuais ou coletivas, banco de horas, suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e salário. E, embora não esteja nesse rol dessas medidas, eu tenho que comentar a questão da dispensa, né, da rescisão contratual, se for o caso. Então, esses são os nossos assuntos. É sempre bom lembrar, é sempre bom enfatizar que, com relação a isso, as medidas provisórias que nós temos, elas estão em vigor, tá? E já estão sendo apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, que já considerou a medida provisória 936 constitucional, e a 927 está com julgamento suspenso, mas já teve o voto do ministro relator Marco Aurélio, no sentido da sua constitucionalidade. Então, portanto, todos os aspectos vão ser tratados com base no que realmente possa ser aplicado, e tudo indica que a 927 também seja confirmada a sua constitucionalidade pelo Supremo na próxima semana. E aí, então, alguns nesses tópicos que nós temos que tratar, o primeiro assunto efetivo é o teletrabalho. O teletrabalho, ele sempre existiu, na verdade, já há um bom tempo, mas a sua regulamentação veio com a reforma trabalhista em 2017. E o teletrabalho consiste em quê? Consiste num trabalho fora das dependências do empregador, um trabalho à distância, em que a utilização básica comum da tecnologia, da informação e da comunicação. Então, na verdade, é um trabalho que é específico e que tem toda uma regulamentação e que ele deve ser ajustado de acordo com empregado e empregador em situações normais, a partir da contratação, um ajuste. No entanto, nós estamos vivendo uma situação diferente, né? E esse ajuste, pela previsão normativa, ele deve prever como é que ficariam a questão do fornecimento de equipamentos, as despesas que o empregado vai ter. Então, tudo isso deve ser ajustado. Só que, nesse momento especial que nós estamos vivendo, nós temos um regramento um pouco diferenciado. Por quê? Porque, na verdade, não dá para se considerar a situação a mesma de sempre. Então, primeira questão, o empregador ele tem o poder de determinar a adoção do teletrabalho. Então, não parte mais de um ajuste de empregado e empregador. Ele pode ser determinado pelo empregador. E o empregador vai fazer isso como? Quando ele sentir que na sua atividade há condições que isso ocorram. Então, vamos a um exemplo, o escritório de contabilidade. As atividades do escritório de contabilidade, boa parte delas, podem ser realizadas remotamente pelos trabalhadores do escritório nas suas próprias residências, desde que para isso eles tenham, obviamente, equipamentos, internet e tudo que seja adequado. Tá? E é importante deixar claro que, da mesma forma que o empregador pode determinar o teletrabalho, ele pode também suspender o teletrabalho, pode exigir o retorno à condição presencial, lógico que assim decidindo, ao retornarmos, em regra, seria aí a situação normal. E a regra do ajuste, como é que fica a questão dos equipamentos, do pagamento, de indenizações decorrentes dos custos com a energia elétrica, por exemplo, que o trabalhador vai ter, isso pode ser pactuado por escrito até no prazo de 30 dias a partir do início do teletrabalho. Mas é bom deixar bem claro que a medida provisória enfatizou que cabe ao empregador providenciar os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada, caso o empregado não possua. Ou seja, o empregador ele tem que buscar os meios, porque ele não pode exigir que seu empregado, eu dei um exemplo no escritório de contabilidade, que seu empregado tenha um computador disponível, que seu empregado tenha uma boa internet. Além do que, nesse momento de distanciamento social, muitas pessoas estão em casa, a família toda em casa, e essa família muitas vezes só dispõe de um computador. E esse computador tem que ser dividido para as aulas dos filhos, para o trabalho dos pais, ou seja, na verdade, isso tem que ser efetivamente ajustado e o empregador tem que ter consciência disso e proporcionar que o empregado exerça o trabalho da melhor forma possível. Lógico que a medida provisória deixa explicitamente claro aquilo que eu disse ainda há pouco, que o empregador ele é responsável pelo contrato de trabalho. Ou seja, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, caso o empregador não disponibilize meios suficientes para que o trabalhador possa desenvolver
a sua atividade. E aí, sobre o teletrabalho, embora não seja teletrabalho, nós podemos pensar em fazer uma analogia disso, né? Então, vamos pensar de uma forma empreendedora. Vamos usar um exemplo prático, as empresas de serviço de costura e reparos. Essas empresas, elas têm o quê? Elas têm costureiras, trabalham exatamente como o próprio nome diz, fazendo reparos em tecidos em geral. Não estão funcionando, não estão tendo demanda. Mas será que a gente não poderia aplicar? Será não, eu afirmo. É possível, sim, que se aplique, por analogia, as regras do teletrabalho para o trabalho a domicílio. Tá? Ou seja, o dono dessa empresa poderia colocar à disposição das costureiras as máquinas nas casas das costureiras, e já que não está tendo uma demanda própria, por que não pensar numa demanda que é típica desse momento, a fabricação de máscaras de pano? Tá? Então, esse empreendedorismo pode ser aliado com essas alternativas. Deixando claro, eu não estou dizendo que esse trabalho das costureiras em casa com a máquina de costura é teletrabalho, não é. Mas eu posso aplicar para o trabalho em domicílio as mesmas regras. Afinal de contas, dentro dessa situação específica que estamos vivendo, se eu puder adaptar a essa situação, por que eu não posso fazer? Então, é mais uma hipótese que se tem. Então, a primeira alternativa que se tem aqui diz respeito ao teletrabalho. Temos uma outra grande alternativa para o empregador, só que essa outra quando ele não precisa do trabalho dos seus empregados. As três que eu vou falar na sequência se enquadram nessa situação. Porque o teletrabalho, ele tem como utilizar o trabalho de alguma forma. Mas há situações em que não tem como. É um comércio de bens não essenciais que está totalmente fechado. E aí, o que ele pode fazer? A primeira alternativa que nós podemos ver é a concessão de férias. Se tiver férias vencidas, tranquilo, afinal de contas, nada mais oportuno. Mas a legislação hoje permite a concessão das férias proporcionais de forma antecipada. Então, vamos a um exemplo prático. Um empregado com 8 meses, quase 8 meses, ele foi contratado, por exemplo, 1º de setembro de 2019. Então, agora, dia 30, vai completar 8 meses. E o empregador resolve dar férias em maio para ele. Tudo bem, perfeito, isso é possível. Ele só vai terminar o seu período aquisitivo de férias no dia 31 de agosto. Então, aí ele vai voltar, continuar trabalhando até 31 de agosto, e esse período ele não vai ter mais férias no ano seguinte. Por quê? Porque ele já teve essas férias antecipadas. Isso é possível. Algo que também é possível, antecipar períodos de férias ainda nem sequer em aquisição. Férias futuras. Só que, nesse caso, é necessário que haja o ajuste individual entre empregado e empregador. Não é mais só uma determinação do empregador. Então, esse mesmo empregado que começou a trabalhar 1º de setembro de 2019, ele completará um ano 31 de agosto de 2020. Já goza pré-férias desse período. E aí, as férias de 1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021 podem ser antecipadas? Podem também. Só que aí depende de ajuste. Então, foram medidas que foram adotadas para possibilitar que o trabalhador que não teria o que fazer não ficasse apenas gerando ônus para o empregador sem ter nenhum benefício para o empregador. E essa questão da antecipação das férias traz, no regramento atual, a comunicação, que pela legislação é de 30 dias para as férias individuais e de 15 dias de antecedência para as coletivas, fica reduzida para apenas 48 horas. E a grande mudança, o que é bem relevante nesse assunto, é exatamente a inexigência de antecipação de pagamento das férias. Ou seja, como assim inexigência de pagamento de antecipação das férias? As férias são pagas antes que elas se iniciem, na sua totalidade, inclusive com acréscimo de 1/3. O que hoje está regulamentado para esse período da pandemia? O adicional de 1/3, ele pode ser postergado para ser pago somente quando da segunda parcela do 13º. Então, as férias forem concedidas em 2020, elas podem ter 1/3 pagos até o dia 20 de dezembro de 2020. Então, esse foi o primeiro benefício para o empregador conceder logo as férias. Além do que, quando se tem as férias, o pagamento, além de 1/3, o pagamento do tempo de férias, ele deve ser feito até 2 dias antes. E isso também não será necessário. O empregador pode manter o pagamento regular, o pagamento mensal, todo 5º dia útil.
Então, por exemplo, ele vai conceder férias agora em maio, no exemplo que eu dei ainda há pouco, ele vai pagar o salário de abril até o 5º dia útil de maio e vai pagar o salário de maio até o 5º dia útil de junho e assim sucessivamente. Então, as férias não vão ter implicação na questão do pagamento. O pagamento segue a mesma rotina e é exatamente essa grande mudança com relação às férias, a grande adaptação aí da legislação. Então, a primeira hipótese que o empregador tem é de conceder as férias para o seu empregado, para que ele não fique, vamos dizer, ocioso. Tem uma outra situação também, que é a utilização do banco de horas. Tá? O que é o banco de horas? O banco de horas ele está regulamentado como um sistema de compensação amplo de horas, em que o empregado trabalha mais por um período e trabalha menos em outro, ou vice-versa. Né? E, nesse caso, por exemplo, com exceção das atividades essenciais, principalmente a parte de saúde, a tendência é que haja menos trabalho. Então, o trabalhador que for dispensado, por exemplo, as horas elas podem ser compensadas posteriormente. Só que o nosso sistema atual, ele diz que a compensação ela tem que seguir regras. Por acordo individual, tem que se dar em até 6 meses do início do banco de horas. Por norma coletiva, em até 12 meses. Né? Só que nessa questão específica da pandemia, o banco de horas passa a seguir um regramento diferente, um regramento específico. Né? Esse regramento específico exatamente possibilita o ajuste por acordo coletivo ou o ajuste individual, sem nenhum problema, pode ser feito das duas formas. E a compensação, ela pode ser ajustada em até 18 meses, e esses 18 meses são contados na data do encerramento do estado de calamidade. Então, passado 18 meses, encerrado o estado de calamidade, o empregador tem a seu critério, nos próximos 18 meses, para compensar essa jornada não trabalhada. Então, o trabalhador passou 3 meses sem trabalhar. Tá? Quantas horas deram? Ele tem aí 18 meses, com o limite de até 2 horas diárias, respeitado o limite de 10 horas diárias, para que o trabalhador reponha essas horas. Tá? Então, lá na frente, o trabalhador vai repor. O empregador, com isso, qual a sua obrigação? Ele mantém, obviamente, a sua obrigação de pagar o salário. Tá? Então, ele mantém essa obrigação. Ele continua pagando o salário mensal e ele fica com crédito de horas. E depois do período da pandemia, ele tem 18 meses para utilizar esse crédito de horas. Então, na verdade, é mais um benefício que o empregador tem para utilizar dentro da sistemática de não ter o que fazer com o seu trabalhador durante um determinado período. Mas o assunto mais falado e mais debatido hoje na questão desse momento da pandemia foi, sem sombra de dúvida, a MP 937, que trouxe a suspensão que estava prevista a 936, desculpa, que estava prevista na 927, mas de uma forma irregular, e trouxe também a questão da redução do salário e jornada. E a grande novidade nessa previsão, que é mais uma situação, uma suspensão, que permite o afastamento do trabalhador, é que foi criado o benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Tá? E esse benefício, na verdade, faz com que o governo passe a ter uma responsabilidade sobre esses vínculos, porque a gente pode observar que as situações anteriores que foram colocadas, todas ficam a critério e por responsabilidade do empregador. Tá? Ele é que determina o teletrabalho, ele que antecipa as férias, ele que organiza o banco de horas, mas no caso da suspensão e da redução do salário, o governo passa a entrar com a parte, ou seja, o governo cumpre o seu dever dentro de um Estado democrático de direito que tem toda essa questão de princípios fundados na dignidade da pessoa humana, do valor do trabalho, e aí, com isso, entra com esse benefício, e esse benefício, sendo suspensão ou redução, vai ter uma diferenciação no seu percentual, mas o benefício diz respeito a um valor equivalente ao do seguro-desemprego. Ou seja, existe a tabela de seguro-desemprego, que ela estabelece valores de R$ 1.045, que é o salário mínimo, até R$ 1.813,03, que é o teto do seguro-desemprego. Então, dependendo do salário da pessoa,
se ela viesse a tirar um seguro-desemprego agora, ela teria um seguro-desemprego nessa faixa, de 1.045 a 1.813. Esse é o valor que vai ser utilizado. Só que é muito importante atentar para isso que eu destaquei em caixa alta. Não se trata de seguro-desemprego, é um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Isso quer dizer o quê? Que isso não prejudica rigorosamente em nada o trabalhador quando ele tiver direito ao seguro-desemprego. Então, o fato dele ter esse benefício agora, dele ser beneficiado com essa situação, não tira dele o direito de, no futuro, caso exista uma dispensa sem justa causa, de dar entrada no seu seguro-desemprego e receber regularmente. Então, a gente não pode confundir com esse assunto. Também não se pode confundir com dois outros itens que, às vezes, as pessoas terminam confundindo. Esse benefício não tem nada a ver com aqueles R$600 para os microempreendedores individuais, para aqueles que não têm uma renda própria, desculpa, não seria uma renda própria, que não tem uma renda permanente, que não tem um emprego, os informais são beneficiados pelos R$600, que não tem nada a ver com esse benefício que a gente está tratando na série trabalhista. Também não tem nada a ver aquela linha de crédito que foi previsto também em medida provisória, que os empregadores financiam a custos, a juros mais baixos, o salário dos seus empregados e o banco paga o salário diretamente. Tá? E aí o empregador fica com débito com juros mais baixos. Isso não é esse benefício. Esse benefício emergencial, ele foi específico para essa situação, tem como base de cálculo o seguro-desemprego. E é assim que funciona esse benefício. E ele pode ser aplicado em duas situações, em suspensão ou em redução de jornada e trabalho. Então, vamos começar com a suspensão. Suspensão do contrato de trabalho. O que é suspender o contrato de trabalho? Suspender o contrato de trabalho é exatamente um período em que não há trabalho e que o empregador não tem obrigação de efetuar pagamento. Então, é nessa situação que se dá a chamada suspensão do contrato de trabalho. Então, a suspensão é um item que pode ser pactuado. E essa suspensão do contrato de trabalho, é bom deixar claro que, caso o empregador opte por ela, ele deverá manter benefícios que ele já vem pagando ao empregado. Então, por exemplo, se o trabalhador tem direito a um plano de saúde, durante a suspensão, o plano de saúde deve continuar a ser pago. Esse trabalhador, durante esse período de suspensão, pode, caso queira, recolher como recolher como segurado facultativo para o sistema da Previdência Social. Tá? Eu sei que numa situação dessa é bem difícil que isso ocorra, mas houve essa possibilidade, foi ajustada, foi legislada. E ainda a possibilidade de ser ajustado uma ajuda compensatória mensal, com natureza puramente indenizatória. Seria, vamos dizer, um valor que o empregador socialmente queira contribuir para com os seus empregados, e aí se dá esse nome de ajuda compensatória mensal sem qualquer natureza salarial. Então, não incide nenhum encargo sobre ele, até mesmo porque não vai haver salário durante esse período, e aí a natureza é puramente indenizatória. E aí essa possibilidade existe, e ela é interessante principalmente porque, como eu disse ainda há pouco, o valor do benefício que vai ser pago, ele é de acordo com o seguro-desemprego. Então, quem ganha, quanto mais próximo do salário mínimo, menos perda vai ter com o benefício. Quanto mais longe do salário mínimo, quanto maior for o salário, maior vai ser a perda, tá? Porque o valor ele tem limitações e tem cálculos específicos. E aí, então, antes de seguir em frente, é importante enfatizar que o empregador, ele de maneira alguma pode receber trabalho durante o período de suspensão. Tá? Então, durante o período de suspensão, o trabalhador não pode trabalhar em hipótese alguma. E aí, então, eu tenho, para essa questão, um prazo máximo de 60 dias. Tá? A suspensão foi prevista, o governo assumiu essa responsabilidade de pagar por um prazo máximo de 60 dias e explicitamente deixou claro na norma que esse período de 60 dias pode ser fracionado em 2 períodos de 30. Você pode suspender por 30 e depois prorrogar por 30, ou pode suspender por 30, haver um retorno ao trabalho por algum motivo e depois de 15 dias, por exemplo, suspender mais uma vez por 30. Isso é perfeitamente possível e nem sempre é atentado em relação a isso. O trabalhador ele vai receber quanto? Eu expliquei ainda há pouco o benefício. Agora eu tenho que dizer quanto do benefício ele vai receber. Então, no caso da suspensão, ele recebe 100% do benefício. Ou seja,
100% do seguro-desemprego que ele teria direito. Sempre lembrando que isso não é seguro-desemprego, isso não prejudica o seguro-desemprego. Seguro-desemprego foi apenas uma base de cálculo. Então, ele vai ter direito a 100%. Se ele ganhar salário mínimo, o seguro-desemprego dele é de salário mínimo, então ele vai ganhar 1.045. Ele não vai ter perda nenhuma, tá? Uma vez que ele vai, durante a suspensão, ficar recebendo o mesmo valor. Lógico que, se eu estou falando de suspensão, existe sim a perda a partir do momento que o trabalhador, durante esse tempo, não tem salário. Então, ele não vai ter FGTS, ele não vai ter o recolhimento da Previdência, como eu disse, ele pode fazer como segurado facultativo. Então, não é uma situação totalmente favorável, mas, sem sombra de dúvidas, é uma saída bem interessante e um compromisso que foi assumido pelo Estado brasileiro para contribuir com a economia brasileira, com os empregadores, nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Essa suspensão, ela pode ser ajustada por acordo individual ou por norma coletiva. Acordo individual, quem ganha até 3 salários mínimos, 3.135. E a nossa reforma trabalhista de 2017 criou a figura do hipersuficiente, que é aquele que tem nível superior e tem um salário igual ou superior a 2 tetos do INSS, da Previdência. Então, quem ganha a partir de R$ 12.202,12 também pode fazer acordo individual de suspensão. Esses podem fazer acordo de suspensão. Quem está nesse intervalo de 3.135 até 12.202,12, só por norma coletiva. Tá? Essa é a regulamentação em relação à suspensão do contrato de trabalho. Nós temos, lógico, alguns outros assuntos que eu quero falar sobre a suspensão, mas eu vou falar conjuntamente com a redução, porque são regras que se aplicam para ambos. Então, é interessante aqui, para não ficar repetitivo, que eu fale, que eu aborde num momento só. Bem, a questão da redução proporcional da jornada de salário. O que é isso? Nós sempre tivemos na nossa Constituição a possibilidade de redução de salário, mas sempre foi preservado, obviamente, o salário mínimo. Agora, nós temos uma situação especial. Foi autorizada a redução de jornada e de salário na mesma proporção. Então, o ponto de partida que nunca pode ser esquecido é que tem que ser preservado o valor hora do salário. Não vai se mexer no valor hora do salário. Vamos a um exemplo. Se a pessoa ganha, eu vou usar um exemplo que matematicamente se torna mais fácil, tá? Vamos supor que a pessoa ganhe R$ 2.200 por mês. Se ela ganha R$ 2.200 por mês, é porque a sua hora de trabalho é de R$ 10. Então, se sua hora de trabalho é de R$ 10 e ela vai ter redução de jornada e de salário, proporcionalmente, se ela tiver uma redução de 50%, o valor da hora vai continuar a ser R$ 10. O ganho mensal ao final que vai ser inferior. Ou seja, se ela ganha R$ 2.200 em época normal e agora vai ter uma redução de jornada e salário em 50%, ela vai passar a ganhar metade, R$ 1.100. Tá? Então, essa é a primeira questão a ser colocada. O valor da hora do salário, ele deve ser respeitado, ele deve ser mantido, ele não pode ser majorado, ele não pode ser negociado para menor. Não foi autorizado nesse aspecto. O que foi autorizado foi combinar os 2 itens, reduzir a jornada e, por consequência, reduzir o salário. Se você vai trabalhar menos, você vai ganhar menos. Se você trabalhava 44 horas semanais para ganhar 2.200, você vai trabalhar 22 horas semanais para ganhar 1.100. Então, isso é que foi autorizado, dessa forma que foi autorizado. E aí, a redução prevista na nossa legislação, ela é de 25%, 50% ou até 70% da jornada. Como eu expliquei ainda há pouco, o trabalhador continua a receber salário, então eu já fiz a demonstração como funciona, sem contar que aquela mesma ajuda compensatória que eu mencionei que é possível na suspensão, também é aplicável aqui, na redução proporcional de jornada de salário. E a parte reduzida. O salário foi reduzido, junto com a jornada, em 50%. Aquele exemplo de 2.200. Os outros 1.100, como é que fica? Tá? Aí o governo entra com benefício, e esse benefício equivale ao mesmo percentual da redução, 25%, 50%, 70% do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Gente, atenção, o governo não vai pagar a outra metade no caso de redução de 50%. Ele vai pagar 50% do benefício. Então, quem tinha direito quem tem um salário de 2.200, tem um seguro-desemprego na faixa de, não chega a 1.800,
tá? Um exemplo hipotético. Então, se ele recebe R$ 2.200 por mês e vai ter uma redução de 50%, o empregador paga metade, os 1.100, natureza salarial, todos os encargos em cima disso, e o governo não vai pagar os outros 1.100, o governo vai pagar os outros 50% calculado em cima do seguro-desemprego que ele teria direito. Então, se ele, eu disse hipoteticamente, que é próximo disso, que ele teria direito a 1.800 de seguro-desemprego. Então, o governo vai pagar 50% de 1.800, ou seja, mais R$ 900. E aí, nesse caso, do exemplo de 2.200, fica evidente que há uma perda no valor, mas é exatamente contextualizando toda uma situação de crise que nós estamos vivendo. E aí, nesse caso, ele receberia 1.100 do seu empregador e 900 do governo, o que daria em torno de R$ 2.000 para quem ganha 2.200, nesse exemplo hipotético que eu dei. Então, na suspensão, o governo vai pagar rigorosamente o valor que seria cabível do seguro-desemprego. Na redução de jornada e salário, o governo paga o percentual reduzido calculado sobre o valor cheio devido do seguro-desemprego. Tá? E, nesse caso, o prazo máximo é de 90 dias. E aqui, observem que a legislação não estipulou o fracionamento disso. Então, numa leitura objetiva, numa primeira interpretação, eu posso afirmar que, uma vez efetuada a redução proporcional de jornada e salário por um prazo, esse prazo deve ser já estabelecido e é a única oportunidade. Não tem como renovar. Na verdade, a sugestão é que se faça, se for o caso, por 90 dias, porque daqui a pouco a gente vai conversar sobre como cancelar o benefício, como mudar, retornar à situação anterior, e aí não tem nenhum problema se ele estipular num prazo superior e depois ter que fazer essa alteração. Tá? E aí, na redução proporcional de jornada e salário, observem que essa tela ela é praticamente igual à da suspensão. A diferença é que, nesse caso, está se autorizando por acordo individual para quaisquer trabalhadores, no caso da redução de 25%. Tá? Então, a redução de 50% e de 70%, ela pressupõe a norma coletiva para aqueles que ganham mais de 3.135 e menos de 12.202. Nos demais casos, o acordo individual. Então, a única diferença que tem em relação à questão da suspensão é que existe uma possibilidade a mais de acordo individual. Qualquer trabalhador ganhando R$ 8.000, por exemplo, ele pode fazer essa redução proporcional de jornada e salário. Eu chamo a atenção de vocês aqui de um ponto importante, que a legislação ela permite que os sindicatos ajustem percentuais diferentes. Tá? Então, vamos supor que um determinado sindicato ajuste uma redução de 30%. Tudo bem, pode ajustar a redução quanto percentual que quiser, mas a legislação faz a seguinte ressalva. O benefício vai ser sempre de 25%, 50% e 70%. Então, portanto, se ajustar uma redução diferente, não vai haver diferença nesse benefício. Então, se reduzir em 30%, o empregador vai pagar 70% do salário e o benefício vai ser só de 25%. Esses 5% não tem nenhum amparo. Então, na verdade, o sindicato tem que ter essa consciência e o ideal, na verdade, é que utilize um desses meios que foram colocados. Né? Afinal de contas, foram dadas 3 possibilidades efetivas. Para fazer os 2 procedimentos, tanto a questão da suspensão como da redução, o que é necessário que seja feito? O empregador tem que informar ao Ministério da Economia e ao sindicato profissional, no prazo de 10 dias. Tá? Tem que ser contado da celebração do acordo, tem que ser informado. Mas, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional. Sim, mas a medida provisória é que já previa essa comunicação para o sindicato. Então, o sindicato ele tem que ser informado, é uma mera informação, uma mera comunicação, para ter ciência e, enfim, no caso, pela decisão do Supremo, basicamente para isso. Com relação ao Ministério da Economia, essa informação é essencial para que possa ser viabilizado o benefício correspondente. Tá? E para que essa comunicação seja feita, o empregador deve fazer via o chamado empregador web, tá? No serviços.gov.br. E essa informação lá, na verdade, tem todo um passo a passo a ser seguido para que seja feito. E agora um aviso importante. A regulamentação sobre tanto a suspensão como a interrupção, ou suspensão como a redução do salário e jornada,
ela só ocorreu com a portaria 10.836, de 22 de abril de 2020, ou seja, de anteontem, que foi publicada hoje, 24 de abril. Isso quer dizer o quê? Que ela explicitamente diz que todos os ajustes que foram feitos antes da sua vigência, a comunicação pode se dar no prazo de 10 dias a partir da sua publicação. Então, como a publicação foi hoje, quem fez esse ajuste logo que saiu a medida provisória, vamos dizer, no dia 7 de abril, teria que ter comunicado desde o dia 17 de abril, perdeu o prazo, teria consequências. Sim, não vai ter consequência nenhuma. Por quê? Porque a regulamentação disse que o prazo de 10 dias é contado, obviamente, da celebração do acordo, mas todos os acordos que foram celebrados até agora, o prazo de 10 dias vai ser contado da publicação da regulamentação, dessa portaria 10.486. Então, isso foi um benefício, nós já tínhamos, inclusive, detectado várias situações que empregadores tinham feito o procedimento e não tinham informado. E aí poderiam ter consequências, mas não vão ter mais, porque a portaria gerou essa dilação do prazo. E o trabalhador vai receber a primeira parcela quando? Num prazo de 30 dias contado da celebração do acordo, independentemente dessa questão que eu acabei de explicar da prorrogação do prazo da comunicação. Então, o trabalhador recebe em 30 dias. Isso é bem importante, porque vamos considerar o seguinte: um contrato que seja suspenso hoje, 24 de abril. Quando chegar no 5º dia útil de maio, o empregador só precisa pagar 23 dias de abril. Ele não vai pagar o salário de abril inteiro, porque o contrato foi suspenso hoje, 24. Tá? Então, até o dia 24 de maio, vai entrar o benefício. Vamos dizer que tenha sido suspenso por 2 meses. Até 23 de junho, entra o benefício de novo. Aí ele volta a trabalhar 24 de junho. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Trabalha 7 dias. Aí até o 5º dia útil de julho, o empregador tem que pagar esses 7 dias. Então, é assim que vai funcionar a questão do procedimento. Sim, nós temos ainda a questão referente ao fim dessa suspensão e dessa redução. Como é que se dá a finalização disso? Bem, com prazo de 2 dias corridos, se acabar a situação de calamidade pública, automaticamente em 2 dias encerra a suspensão, encerra a redução de jornada e salário. Também isso pode acontecer de acordo com o que foi ajustado. Foi ajustado 60 dias, passaram 60 dias. Foi ajustado os 90 dias para redução de jornada e salário, tem 90 dias e encerra. E a outra situação, que é bem interessante para o empregador, é que ele pode, a qualquer tempo, encerrar a situação. Então, ele tem um empregado que está com o contrato suspenso por 60 dias e hoje, hipoteticamente, tem 20 dias. E no município dele foi autorizado o comércio funcionar daqui a 20 dias. Então, 20 dias que já está suspenso, com mais 20 dias, dá 40. E ele pensa, poxa, mas os meus empregados já estão com o contrato suspenso por mais 20 dias. Não, ele pode chamar os empregados podem voltar a trabalhar antes disso. Importante que toda vez que o empregador encerrar a suspensão ou encerrar a redução de jornada de salário, ele também, via portal empregador web, ele tem que informar para evitar que o trabalhador receba indevidamente. O trabalhador vai receber benefício proporcional aos dias de suspensão. Se não informar, futuramente esse empregador pode ser responsabilizado a ter que ressarcir os cofres públicos pelo valor indevidamente recebido pelo trabalhador. Tá? Um outro item importante para que se possa trabalhar nesse assunto é a questão da estabilidade. Ou seja, tanto a suspensão como a redução de jornada de salário gera estabilidade, que é a garantia provisória no emprego. O que é essa estabilidade, o que é a garantia provisória no emprego? É exatamente o fato de que durante esse período não pode ser dispensado, a não ser que cometa uma justa causa ou que se demita, pedir demissão. Então, não pode ser dispensado durante esse período sem justa causa. Tá? Ou melhor, não pode ser dispensado, exceto se for justa causa ou a pedido, o chamado pedido de demissão. Isso durante a redução de jornada e salário e durante a suspensão. Terminado esse período de redução ou de suspensão, a estabilidade permanece pelo mesmo tempo que a jornada, que o trabalho foi suspenso, ou pelo mesmo tempo que o trabalho foi reduzido e, consequentemente, o salário também. Então, se a suspensão foi de 60 dias, ele volta ao trabalho e tem mais 60 dias de estabilidade.
Se a redução de salário de jornada foi de 90 dias, ele volta ao trabalho e tem 90 dias de estabilidade. Caso venha a ser dispensado sem justa causa, o empregador, além de pagar todas as verbas rescisórias, terá como ônus ainda pagar uma indenização correspondente à estabilidade, que está lá toda delimitada no nosso sistema legislativo. Tá? E aí, nós temos também, importante para enfatizar, que a lei, a medida provisória 927, desculpa, ela restringiu muito a atividade da fiscalização do trabalho, né, em relação a poder de autuar. Mas a 936 deixa bem claro que a fiscalização do trabalho pode promover fiscalizações e autuações se houver irregularidade na utilização desses dois institutos, da suspensão e da redução. Irregularidades: oficializar uma suspensão e, de fato, o empregado continuar trabalhando. Outra irregularidade: oficializar uma redução de jornada e salário de 50% e a redução, de fato, nem sequer ocorrer ou ocorrer só em 30%. Então, são circunstâncias puníveis, inclusive não comunicar no prazo de 10 dias, são circunstâncias puníveis, que é importante o empregador estar bem atento em relação a isso. E, bem, gente, com relação a essas alternativas previstas nessas MPs, foi essa abordagem. Mas há um fato que tem incomodado muito, na realidade, que é a questão de que tem empregador que chegou à seguinte conclusão: eu quero dispensar, eu quero rescindir o contrato. Bem, na verdade, ninguém pode impedir que o empregador opte por fazer isso. Mas o que se pode observar é que várias, e vocês viram, que nós temos diversas alternativas para evitar essa situação extrema. Então, caso o empregador realmente queira dispensar, ele tem que dispensar como dispensa sem justa causa, pagando todos os direitos trabalhistas. Propiciar esse trabalhador o saque do seu FGTS, propiciar esse trabalhador que ele ingresse com o seu pedido de seguro-desemprego, ou seja, é obrigação do empregador, se ele optar pela rescisão, pagar a rescisão. Não é simplesmente optar pela rescisão e dizer, olha, um dia eu te pago. Não. Tá? Ele tem que, se optar assim, ele tem que efetuar o pagamento da rescisão. Mas um assunto que tem sido muito colocado e tem gerado alguma polêmica é que muitos empregadores têm achado que podem dispensar por força maior. E a dispensa por força maior ela é mais benéfica para o empregador na questão da indenização, ela é mais barata. Tá? E é importante deixar bem claro que o artigo 502 da CLT ele é muito específico, muito explícito, quando diz que, mesmo em caso de força maior, só pode haver dispensa em virtude disso se houver fechamento definitivo do empreendimento, ou seja, se houver encerramento das atividades. Se a empresa continua, o restaurante dispensa por força maior seus garçons, mas ele mantém-se em atividade, inclusive atendendo delivery. A atividade permanece. Se ele quer optar por dispensar seus garçons, então que assim o faça como dispensa sem justa causa e pague todos os direitos trabalhistas. Se dispensar por força maior, só se a empresa realmente fechar. Tá? Não, o negócio não tem mais como continuar, a crise foi muito séria, eu não tenho mais como continuar, eu vou ter que dispensar todo mundo, e aí então o negócio vai estar fechado. Aí nesse caso sim. E aí eu faço uma observação importante, que os trabalhadores dispensados com força maior, ainda que não cabível a força maior, poderão depois recorrer judicialmente, e os que forem dispensados por força maior, porque a empresa realmente fechou, hoje o Ministério da Economia já estabeleceu os procedimentos para fim do seguro-desemprego, então, felizmente, ele não vai ficar desamparado quanto a isso. E com relação à Caixa Econômica Federal, também está buscando uma alternativa, porque na Caixa Econômica Federal há o entendimento de que só pode haver o saque total do FGTS se a força maior for reconhecida judicialmente. Só que a força maior foi reconhecida por norma. Né? Então, acredita-se que a Caixa deva baixar alguma resolução em breve também autorizando o saque. E aí, portanto, a gente tem essa última alternativa, que me parece a menos viável nessa situação, porque se existe crise para o empregador, também existe crise para o trabalhador. E esse é um momento, na verdade, em que todos nós, dentro de um Estado, do Estado brasileiro, temos que ter a certeza de que temos que estar juntos e pensarmos no coletivo também. Tá? Então, se tem alternativas, e nós vimos várias delas, nada mais razoável que o empregador pense numa delas, ajuste com o seu trabalhador a alternativa que considera mais viável para a sua situação, e que isso
permita com que as relações de trabalho fluam, permaneçam, e que nós tenhamos menos problemas financeiros, econômicos futuros, porque, afinal de contas, o que gira a economia é o trabalho, não só pelo trabalho, como pelo que a pessoa recebe pelo trabalho para injetar na economia. Então, eu agradeço a todos por terem me ouvido, e agora a gente pode passar para a sequência das perguntas. Hélio, muito obrigada pela tua explicação. É uma honra para nós da Auditoria Fiscal aqui do Maranhão podermos contar com os teus conhecimentos. E eu anotei aqui algumas perguntas que foram feitas no chat, eu vou repassando aqui para ti, tá bom? O Anthony Salles questionou se quando o trabalhador retornar das férias, ele pode ser demitido. Eu acho que ele o questionamento dele é no sentido de saber se há uma garantia, no caso, uma estabilidade no caso de férias. Não, ele pode ser dispensado sim ao retornar das férias. Agora, lógico, se ele retornou de umas férias que estavam vencidas, ok. Se ele retornou de umas férias proporcionais que foram concedidas integralmente para ele, naquele exemplo que eu dei, ele tinha 8 meses e gozou férias no 9º mês e volta ao trabalho, o empregador tem que pagar todos os direitos trabalhistas acessórios, menos férias, e não pode pedir a restituição dos meses incompletos do período aquisitivo que não foi completado, mas pode sim dispensar. Tá certo. A Verônica Ramos está falando aqui que muitas empresas fizeram a rescisão por força maior, só que os trabalhadores estão encontrando dificuldade para sacar o FGTS e o seguro-desemprego. O que o trabalhador pode fazer? Acho que tu já até abordaste essa questão, né? Mas só para frisar, queres repetir a informação? Isso. O seguro-desemprego pode encaminhar normalmente o pedido, que já há todo um procedimento para fins de concessão, e como o saque do FGTS depende primeiramente da concessão do seguro-desemprego, né, desse pedido, eu acredito que nesse tempo a Caixa já deva formular procedimento, porque o entendimento atual da Caixa Econômica Federal é que só autoriza o saque se a força maior for reconhecida judicialmente. Então, quanto a isso, eu não posso garantir ainda, embora eu acredite que a Caixa vai mudar. Quanto ao seguro-desemprego, esse já está autorizado. Aí só um esclarecimento que essa autorização para o seguro-desemprego, ela é bem recente, é dos últimos dias, então talvez alguns trabalhadores estivessem tendo dificuldade, mas podem entrar em contato, fazer o pedido novamente, que vai ser já encaminhado, da forma como foi autorizado pelo Ministério da Economia. A gente tem uma outra pergunta aqui que foi respondida no próprio chat. O Rubens Taveira questionou sobre a possibilidade de reversão da suspensão contratual e como operacionalizar isso no empregador web. A reversão é muito simples. Aliás, a reversão, ou seja, ele quer tornar sem efeito a suspensão. Bem, na verdade, o que acontece? Se ele fez a suspensão, ela tem 2, 3 dias, ele não tem como reverter propriamente, ele tem como encerrar a suspensão. Tá? Porque se teve 3 dias suspensos, os 3 dias estão suspensos, ele não tem como tornar sem efeito o que juridicamente se tornou um ato jurídico perfeito. Então, com 3 dias, ele desiste da suspensão, ele pode encerrar, e aí, no próprio empregador web, ele vai ter lá o passo a passo, os procedimentos para comunicar o encerramento da suspensão. Agora, a reversão, uma vez comunicado e iniciado, porque se fosse uma comunicação prévia, mas não é o caso, então se comunica a partir do ajuste, uma vez comunicado, eu não vejo base legal para ver a reversão. Essa pergunta foi feita por mais algumas pessoas também no chat, inclusive a Bernadette Costa, questionando justamente nesse sentido, da desistência, né? Se o empregador desistindo, como ele faria? Se ele poderia incluir a data de início e a do término igual à data de início, lá no empregador web. Pois é, a gente não tem, na verdade, o que consta no empregador web é exatamente o comunicado do encerramento da suspensão. Caso haja tentativa de reversão, aí, efetivamente, eu não posso afirmar se o sistema vai aceitar. Eu acredito que seja estranho, porque seria um ato pretérito. Mas, considerando que, se houver essa reversão, quem deve estar assumindo o pagamento desses dias de trabalho seja o empregador e que não haja prejuízo para o poder público, pode até ser que seja viável.
mas eu não vejo juridicamente essa possibilidade hoje. Ela teria que ser checada, testada, de repente, no sistema, mas eu não vejo essa previsão normativa. Eu até questionei aqui pelo WhatsApp, enquanto a gente estava ainda nas suas explicações, o nosso colega Nauro, que é auditor fiscal do trabalho, também tem formação em contabilidade, né? Ele me passou a informação de que a ferramenta no empregador web para fazer essa informação de encerramento da suspensão contratual ainda não está disponibilizada. A portaria que regulamentou o benefício emergencial é de ontem, né, Hélio? Se eu não estou enganada. É do dia 22, mas foi publicada hoje, então ela é de hoje. Ela é de hoje. E acredito que alguns ajustes ainda vão ser feitos no sistema após a regulamentação pela portaria, né? Provavelmente. Agora, é importante lembrar o seguinte: se o encerramento não tem ainda regulamentação, não tem ainda possibilidade, isso não impede que seja encerrado, e aí o sistema certamente permitirá colocar a data correta do encerramento. Tá? Quanto ao encerramento, não tem problema. A questão mesmo da reversão é que eu, a princípio, não vejo essa possibilidade. Certo. A Andiana Mello, ela comentou aqui no chat que o contador da empresa dela havia informado para os colaboradores que na suspensão contratual o seguro-desemprego seria antecipado para os trabalhadores. Acho que era importante frisar também essa informação, né, de que isso não acontece. Não, na suspensão contratual, ele vai receber, o trabalhador vai receber 100% do que seria devido a título de seguro-desemprego pelo tempo de suspensão, no máximo 60 dias, como dito. Ou seja, ele, inclusive, fica estável, volta para o trabalho, tem 60 dias de estabilidade, e se vier a ser dispensado após isso, ou durante a estabilidade com direito à indenização extra, ele pode entrar no seu seguro-desemprego normalmente, decorrente da rescisão. Seguro-desemprego não tem nada a ver com suspensão nem com redução de jornada de salário. Apenas foi utilizado o sistema de cálculo, a base, o quantitativo, para que dissesse o benefício tem um valor equivalente, não é a mesma coisa. Certo. A Alessandra Brito fez uma pergunta sobre como fica a situação trabalhista dos trabalhadores intermitentes. Bem, os intermitentes, a MP 936, ela diz que os intermitentes, o empregador deve informar no empregador web também a existência desses trabalhadores e que o trabalho não vai ser prestado, e ele terá direito, diferentemente dos outros, o cálculo, etc. Não, o intermitente são 3 parcelas de R$600, é um valor fixo e a quantidade de parcela é diferenciada. Ah, mas e a suspensão vai estar só por 60 dias e ele vai ter 3 parcelas? É porque o intermitente tem toda uma caracterização especial, então, ao mesmo tempo que o valor ficou em 600, ele não ficou no mínimo, que é o salário mínimo de 2035. Então, foi uma forma de assegurar o direito. E aí, na verdade, o intermitente ele tem direito a esse benefício enquanto trabalhador, e não ao benefício emergencial do microempreendedor, do informal. Tá? Ele tem esse benefício. Mas, muitas vezes, né, gera, então, essa confusão, porque é necessário que o empregador faça a informação no empregador web. Ok. A Rosana Sá perguntou como funciona a suspensão contratual para o empregado doméstico, inclusive qual providência deve ser realizada pelo empregador. Bem, o empregado doméstico segue as mesmas regras que nós vimos aqui. A diferença de procedimento, na verdade, é que, além do empregador web, que também é empregado doméstico, o empregador doméstico tem que fazer o comunicado e é um comunicado muito mais simples do que os empregadores pessoas jurídicas, né? Ele também tem que informar no social doméstico, que também já foi criada toda a parte prática lá no sistema na social doméstico, que ele vai colocar no item afastamento temporário, ele vai ter a opção da suspensão conforme a lei, a MP 936. Então, o procedimento é esse: comunicar via empregador web e também registrar no E-Social, até mesmo porque vai ter a questão de geração de folha de pagamento, etc., para evitar gerar, já que o contrato está suspenso. Então, se você suspender um contrato de doméstico hoje, por exemplo, quando for fechar a folha de abril, vai pagar só até amanhã. Ou, desculpa, só até ontem, ou seja, só até o dia 23 de abril. E não pode esquecer também de um detalhe.
Da mesma forma que os demais empregadores, o empregador doméstico também tem que comunicar ao Sindicato de Trabalhadores Domésticos, caso exista. No caso específico, a gente está em São Luís, aqui em São Luís tem, então, um comunicado tem que ser feito. Tá? Isso pode ser feito por uma forma bem simples, de e-mail, mas tem que ser feito. É só uma informação. A informação do doméstico é feita através do portal serviços.mte.gov.br. Eu acho que é diferente do empregador web para as empresas normais. Ok, exatamente. O serviço.gov.br, ele abre link tanto para o empregador web, como essa informação do empregador doméstico. Obrigado, Rebeca, pela colaboração, muito importante. Tem mais uma pergunta aqui. O Gustavo Rodrigues Amaral perguntou se não pode haver distrato no período da garantia de emprego. No período da garantia de emprego, só é possível a dispensa sem justa causa com o empregador pagando a indenização extra, primeira situação. Além disso, só pode haver pedido de demissão ou justa causa, porque são situações específicas. Então, possivelmente, quando ele fala em distrato, eu acredito que deve estar pensando naquela nova modalidade por acordo, por exemplo. Não pode, tá? Porque aí se considera o trabalhador na situação de hipersuficiente, protegido pelo direito de trabalho, e estabilidade somente pode ser quebrada via princípio da liberdade de trabalho. O trabalhador não quer mais, ele pede demissão, ou ele comete um ato faltoso suficientemente grave para receber a justa causa. Fora isso, não. Tem mais algumas perguntas direto aqui do chat, que enquanto a gente estava respondendo, as pessoas foram colocando. A Top da Linha perguntou se a empresa que dispensou por força maior e não fechou, se o trabalhador pode recorrer os seus direitos. Pode e deve, na verdade, né? Só que essa será só pela via judicial. O consolo agora é que, pelo menos, com base nesse termo de rescisão, se é que a empresa pagou por força maior, pelo menos já está garantido que ele vai conseguir o desemprego, e é uma tendência de que a Caixa libere logo o FGTS. E a discussão judicial fique só para as diferenças de natureza indenizatória, como o FGTS, que caiu de 40% para 20%. A Tassiele Costa está perguntando como proceder caso o trabalhador esteja em grupo de risco e o empregador mantenha a convocação para o trabalho. Bem, o grupo de risco, na verdade, é uma situação de uma proteção. Então, dentro da ideia do grupo de risco, na verdade, o trabalhador, hoje a legislação brasileira, quando fala do afastamento, ela trabalha com uma proteção especial, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não temos uma legislação muito clara em relação a essa questão do trabalhador que está em grupo de risco. Mas o entendimento que tem prevalecido é que tem que se aplicar para o trabalhador do grupo de risco uma dessas alternativas. Mesmo que seja em atividade que esteja funcionando, ao trabalhador do grupo de risco deve-se montar o banco de horas, conceder férias, etc. Então, esse tem sido o entendimento. Por ele estar no grupo de risco, ou não só por estar no grupo de risco, mas por ele conviver com pessoa que já esteja na suspeita de ter o Covid-19, essas pessoas que entram nessa circunstância, elas têm direito a alternativas especiais. E é lógico que, em caso de problema efetivo de saúde, aí já entra a questão da licença para tratamento de saúde, né? Mais uma pergunta. A Maria da Conceição Barros está perguntando como proceder se o empregado se recusar a fazer o acordo, embora a empresa esteja fechada. Seria obrigatório o pagamento da licença remunerada a esse trabalhador? Bem, essas alternativas, na verdade, elas pressupõem o acordo, né? Pelo que a legislação coloca. Mas o que nós temos que observar? Uma situação bem concreta. Tá? A situação existe a possibilidade, ela deve ser acordada. O trabalho a ser prestado está impossibilitado. Tá? Eu disse no início dos nossos trabalhos que o empregador é responsável pelo contrato, então ele tem que buscar alternativa. Ele está buscando alternativa. E o trabalhador, embora seja um acordo, mas fruto da situação que se tem, me parece que ele tenha o dever de aceitar, de fazer o acordo, porque ele não está trabalhando. Tá? E a forma de garantir. Mas, Hélio, com base em que tu podes pensar assim? Eu acho que eu posso pensar assim com base na mesma linha que o Supremo Tribunal Federal vem seguindo para decidir pela constitucionalidade dessas MPs. Porque, por exemplo, a Constituição Federal ela é explícita que só é possível a redução de salário
por acordo ou por convenção ou acordo coletivo de trabalho. E agora uma medida provisória permite a redução do salário e jornada por acordo individual. Isso não afronta a Constituição? Bem, objetivamente afronta, mas tem toda uma série de princípios, valores sociais, dignidade da pessoa humana, a própria questão de nós estarmos num estado excepcional de força maior. E toda essa contextualização levou o Supremo a aceitar essa situação provisória. Então, como se está numa situação provisória, embora a lei fale em acordo, eu particularmente me atrevo a dizer que se o empregador, se o trabalhador se recusa a fazer um acordo que notoriamente é o jeito para aquela relação, ele está criando um empecilho e ele é passível de ficar levando falta. Ok. Tem mais uma pergunta que é da Verônica Ramos. Não, desculpa, a pergunta é da Rafaela Fabrini. O empregador pode acordar com o empregado sobre suspensão, redução, quando este estiver de férias? No caso, seria para suspensão futura, pós-férias. Ok. Na verdade, embora durante as férias não deva haver contato do empregador com o empregado, na verdade, não deve haver trabalho, nada impede que isso já seja pactuado, até mesmo para que o trabalhador sequer volte. Então, vamos supor que as férias dele estejam encerrando agora no dia 28 de abril, semana que vem. E aí o empregador já quer suspender o contrato a partir do dia 29, porque não adianta ele voltar, não tem trabalho. Sem problema nenhum. Já faz o ajuste, as férias terminam 28, a partir do dia 29 ele já tem o contrato suspenso. Tranquilo, pode ser feito sim. Tem uma última pergunta aqui, que é do Wellington Dias. Ele está questionando se pode dar entrada no seguro-desemprego sem receber o FGTS. Pois é. A gente está, como se está nessa situação da Caixa ainda não regulamentar, né, a orientação que eu li, que veio do Ministério da Economia, ela não foi explícita em relação a isso. Mas como o Ministério da Economia tem a ciência de que o FGTS está sendo, não está sendo pago, porque a Caixa ainda tem um entendimento que depende da decisão judicial, e eu não vi nenhuma ressalva em relação a esse comunicado do Ministério do Trabalho, pelo contrário, está dizendo para efetuar o seguro-desemprego, então é possível, sim, nesse caso da força maior, o seguro-desemprego anteriormente ao saque do FGTS. Hélio, as perguntas já encerraram, mas o Nauro, nosso colega auditor, que é contador também, ele mandou aqui no meu WhatsApp uma informação que é bem técnica, mas como acredito que deve ter alguns contadores participando, empresários, acho que é relevante passar. Ele está informando que tanto a suspensão contratual como o retorno devem ser informados tanto no E-Social quanto na GFIP. A Receita editou o ato declaratório número 15 de 2020, disciplinando os códigos para a movimentação da GFIP. Então, fica essa informação adicional aí, repassada pelo colega Nauro. Obrigado, Nauro. Isso é importante porque, embora a nossa live esteja mais voltada para o público em geral, mas os contadores que são os que fazem esse procedimento já aproveitam. E até pegando o gancho, né? Nós já tivemos pergunta, possivelmente, de empregador doméstico em relação ao procedimento. Então, agora fica o procedimento exato também para o empregador não doméstico. As perguntas encerraram, então acredito que a gente possa encerrar aqui a exposição, se tu não tiveres mais nenhuma adição a fazer. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que, na verdade, nessa crise, nesse momento, nós nunca podemos esquecer que o lado mais fraco, por menor que seja a empresa, por mais microempreendedor que seja o empregador, é o trabalhador, é o empregado. Né? E que se realmente busque meios e alternativas para que esse trabalhador não fique desamparado. E eu dou um oi especial àquelas empresas que nós já temos conhecimento de diversas pelo Brasil, que simplesmente estão deixando o trabalhador à míngua, sem qualquer tipo de solução ao contrato, simplesmente mandaram para casa e não estão pagando salário, não estão tomando qualquer tipo de providência. E é importante que se ponha a mão na consciência e que se veja que todos têm seu dia, todos podem enfrentar problemas e não podemos, nesse momento especial de crise, colocar exatamente o problema na mão daquele
que sempre colaborou, sempre foi a força de trabalho, e que, quando se estava produzindo bem, não teve um benefício adicional. E agora, porque sempre será ele quem vai ter que pagar a conta por todos os problemas que a empresa enfrenta. Então, eu gostaria de fechar mandando esse oi especial para que as pessoas realmente tenham consciência da sua obrigação social e assumam esse papel. E eu aqui encerro minha fala e passo para vocês, caso ainda tenham mais algo a dizer. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, Hélio. Vou deixar a Mônica fazer a fala final aí de encerramento da nossa live. Olá. Está ouvindo? Pode falar. Ok. Bom, eu estou particularmente satisfeita, estou muito feliz que esse nosso trabalho tenha dado certo, essa nossa live foi uma iniciativa nossa, a primeira vez que nós utilizamos esse canal para poder acessar a comunicação com a sociedade. Para nós é uma forma muito importante, nós estamos com a Superintendência Regional do Trabalho temporariamente suspensa a nossa atividade externa, mas é importante esse canal para nós, auditores fiscais, continuarmos essa interlocução com a sociedade, trabalhadores, empregadores de maneira geral. Nós fomos além daquilo que estava previsto, nós tínhamos pensado em 1 hora, estamos já a 1h11, e o que nós vimos, que as perguntas todas elas são direcionadas basicamente para questões relacionadas à operacionalização dos sistemas. Bom, como o isolamento social tende a ir amenizando, especialmente a partir do mês de maio agora, a tendência é que os acordos de suspensão e de alteração da jornada comecem a ser realizados numa proporção muito maior. E aí sim a necessidade de explicação, de participação nossa na elucidação de dúvidas, na apresentação dessas diretrizes que estão o tempo todo chegando sobre como sacar o FGTS, como sacar o seguro-desemprego, como fazer o distrato, como antecipar o retorno dos trabalhadores. Eu tenho a impressão que essas dúvidas vão se avolumar à medida que as empresas retomem as suas atividades, porque aí os empregadores vão poder lançar mão dessas alternativas de suspensão contratual, de antecipação de férias e de redução da jornada e do salário. Então, fica aqui a possibilidade, muito provavelmente nós iremos fazer uma outra live dessa, uma outra apresentação, enfatizando justamente nessas dúvidas que estarão chegando sobre como operacionalizar essas propostas de suspensão e de alteração do contrato de trabalho, como operacionalizar o seguro-desemprego, o saque do FGTS, como operacionalizar o acesso ao SFIT Web, ao empregador web, e vamos discutir também sobre os empregadores domésticos. Muito obrigada. Rebeca. Mônica, só acrescentar uma informação que eu acho que é importante a gente falar aqui nesse canal também para as pessoas que estiverem nos ouvindo. A superintendência, apesar de estar fechada, os servidores estão em trabalho remoto. Sim, claro. Os atendimentos estão sendo feitos via remota, né? E aí eu queria deixar um endereço de e-mail, que é o atendimento.srtbma@mte.gov.br. Eu vou repetir, atendimento.srt de tatu, B de bola, @mte.gov.br. Eu vou deixar anotadinho na descrição do vídeo, tá? Nesse e-mail, as pessoas podem questionar sobre seguro-desemprego, tirar dúvidas trabalhistas. A partir desse e-mail, as mensagens estão sendo direcionadas para todos os setores responsáveis pela dúvida que a pessoa está encaminhando. Então, a sociedade pode ficar à vontade para encaminhar suas dúvidas, fazer os esclarecimentos necessários e solicitar os serviços que a Superintendência Regional do Trabalho tem para prestar, inclusive da Auditoria Fiscal do Trabalho. Isso. Essa informação, esse aviso da Rebeca foi fundamental, dizer que nós, auditores fiscais, estamos em sistema de plantão, diariamente nós estamos fazendo plantão, recebendo as dúvidas que chegam de todos os setores relacionados à legislação trabalhista e da área de saúde e segurança. Muito obrigada, nós voltaremos com uma outra apresentação como essa, à medida que nós entendemos que vão surgindo a necessidade de maiores explicações sobre a legislação e sobre a operacionalização da legislação. Muito obrigada a todos, boa tarde. Um agradecimento especialíssimo aos meus colegas Hélio Bittencourt e Rebeca Cossetti, que viabilizaram essa apresentação. Muito obrigada.